Aqui quem fala é Roberto Rie, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economista, o projeto do Movimento Economia Progente. Uma das políticas utilizadas na pandemia é a reativação da carteira de crédito do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos maiores bancos de fomento do mundo. Além dele, temos no âmbito regional o Badesul, o BRDE, instituições que vêm sofrendo críticas e que sua atuação é muito invisibilizada para o público em geral. Então, para falar desse tema, nós convidamos Gabriel Vital, mestre em Economia pela URGS e economista do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, o Badesul. Obrigado, Gabriel, por estar aqui conosco. É um prazer, obrigado pelo convite, Robert. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria saber de ti, Gabriel, quais são os objetivos de um banco de desenvolvimento? Por que o Estado atua nessa área e qual a relação de sua existência com o nível de renda do país? Bom, acho que dá para a gente falar bastante coisa, né, sobre... eu tenho basicamente 3 perguntas aí, mas vamos por partes, então. O que eu acredito que é o objetivo de um banco de desenvolvimento, o próprio nome dele já diz, seria fomentar o desenvolvimento. Geralmente é de uma região, de um país, de um estado, vai depender de onde que esse banco atua. Por desenvolvimento, eu estou entendendo aqui não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento da sociedade. Sociedade progredindo de forma de forma geral. Tanto é que o BNDES, quando foi criado, ele tinha apenas 4 letras no seu nome, né? Era BNDE e o S de social acabou vindo depois, devido a tamanha é a importância da parte social no desenvolvimento. E eu acredito que quando a gente fala de desenvolvimento de uma sociedade, a gente está falando de aumento da renda das famílias, acesso ao consumo, redução de desigualdade socioeconômica, a gente fala de produção mais eficiente por parte das empresas, produção maior também. E para isso tudo acontecer, é preciso que essa sociedade, né, esse país, essa região, ela disponha de um bom serviço de educação, dispõe de tecnologia, tem apoio científico. Então, acho que a missão do Banco de Desenvolvimento ela é fomentar isso tudo que a gente falou: educação, ciência, aumento do poder de consumo das pessoas, o desenvolvimento econômico e social, de forma mais ampla. Agora, a definição de banco de desenvolvimento, ela pode passar por várias pode passar por várias etapas, né? Pode ter várias definições diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem 2 figuras muito importantes no sistema de desenvolvimento nacional, que são as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento propriamente ditos. Os bancos de desenvolvimento, eles são regulados por uma norma do Banco Central. Aliás, todo o sistema financeiro é regulado por normas do Banco Central, né? Tem uma específica que define o que são os bancos de desenvolvimento. É a Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 394, de 1976. Ela define os bancos de desenvolvimento, eu anotei aqui, como instituições financeiras controladas por governos estaduais que têm como objetivo básico proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazos de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Nesse caso, a gente está falando dos bancos de desenvolvimento estaduais.
É, o BNDES, ele é o Banco de Desenvolvimento Nacional. É um banco federal, ele é controlado pela União e ele é uma exceção a essa regra. Essa regra, ela existe para regular os bancos que foram surgindo ao longo dos anos 60 e anos 70 no Brasil. Cada estado começou a criar o seu próprio banco de desenvolvimento. Minas Gerais criou o BDMG, o Rio Grande do Sul criou o Badesul, Santa Catarina o Badesc e assim por diante. Muitos desses bancos tiveram histórias mais ou menos bem-sucedidas, só que com a crise que o Brasil e talvez boa parte do mundo enfrentou nos anos 80, praticamente todos esses bancos de desenvolvimento regionais tiveram dificuldades em continuar o seu trabalho, né? A existência deles começou a se tornar mais difícil. Enfrentaram muitos problemas, muitos foram liquidados. Nos anos 90, vários desses bancos deixaram de existir. No estado do Rio Grande do Sul, o Badesul, ele chegou a ser incorporado ao Banrisul, tanto a carteira de crédito como os funcionários foram trabalhar dentro do Banrisul, que é um banco múltiplo, não é um banco de desenvolvimento. Mas depois, no ano de 2001, o Banco Central ele criou uma nova figura que são as agências de fomento. As agências de fomento foram reguladas pela Resolução 2828 de 2001 e elas praticamente recriam os bancos de desenvolvimento, só que com algumas poucas diferenças, né? Aqui no Brasil a gente tem os bancos de desenvolvimento propriamente ditos e tem as agências de fomento. As agências de fomento, elas se distinguem dos bancos de desenvolvimento basicamente em relação à captação de recursos. Elas não podem captar recursos junto ao público e elas não têm acesso ao mercado de capitais também. Então, quando as agências de fomento foram criadas, no início dos anos 2000, elas basicamente têm essa... Né, a diferença é basicamente essa, captação de recursos. Mas elas são uma recriação dos bancos de desenvolvimento. O Rio Grande do Sul recriou o Badesul, até no começo o nome era Caixa RS, mas depois ele mudou o nome por causa da marca Badesul ser tão forte, voltou com a marca Badesul. O estado da Bahia recriou o Desenho Bahia, o Banco de Desenvolvimento da Bahia. Santa Catarina recriou o Badesc. E muitas vezes as coisas se confundem, né? Até eu trabalho no Badesul, as pessoas ainda têm o hábito de chamar de banco, apesar de ser agente de fomento, ainda é banco. Mas você perguntou também sobre a atuação do Estado, né? Eu acho que os bancos de desenvolvimento, e falando de forma geral, né, bancos de desenvolvimento, agentes de fomento, eles existem, ao meu ver, basicamente por dois motivos principais. O primeiro é corrigir falhas de mercado. Falhas de mercado que talvez fizessem com que setores importantes não fossem financiados, não recebessem financiamento. E, além disso, tem as externalidades positivas, né? Você cria um projeto de desenvolvimento financiado por um banco, ele pode gerar externalidades positivas além desse projeto. Mas eu acho que principalmente para corrigir falhas de mercado, como projetos muito caros, projetos de interesse público, que talvez não tenha muito interesse privado em financiar, mas que para o público são importantes. Os exemplos clássicos são obras de infraestrutura, como grandes rodovias, usinas geradoras de energia. Esses projetos que requerem muito capital, eles têm risco e às vezes a obra ela é muito demorada, né? Demora-se anos para executar um projeto desse. Então, você precisa de um financiamento adequado, de longo prazo.
os bancos de desenvolvimento têm condições, têm capacidade de financiar esse tipo de projeto. Enquanto os bancos privados, muitas vezes, eles não têm interesse em projetos de longo prazo. Eles, a maioria das vezes, financiam projetos mais curtos, né? O crédito que os bancos privados dão é de curto prazo, via de regra, de curto prazo. Bom, e com relação ao caixa das instituições, essa questão do cidadão, né, se elas têm prejuízo ou não, né, são subsidiadas, é o cidadão que paga o seu funcionamento, como que os governos têm tratado essa questão, né? Recentemente teve uma mudança no BNDES, da TJLP para a TLP. Como é que funciona tudo isso aí, Gabriel? Bom, primeiro sobre o caixa das instituições. É, as instituições, elas são criadas para dar lucro, como qualquer banco. Então, é esperado de um banco de desenvolvimento, de uma agência de fomento, que ele dê lucro. Falando especificamente do caixa, né, tem até uma resolução do Banco Central que diz que 10% do valor das obrigações das agências de fomento deve ser aplicado num fundo de liquidez. Os bancos de desenvolvimento, naturalmente, também devem ter seus fundos de liquidez e não devem ter problema, devem ter caixa suficiente para manter a liquidez diária das operações. Sobre prejuízo, não é esperado, mas pode acontecer. Eu tenho até um exemplo para te dar. Em 2017, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais teve prejuízo. Em 2016, do Rio Grande do Sul teve prejuízo. Mas esse não é o normal. O que é esperado e recorrente, né, na maioria das vezes, quase todos os bancos, é que eles têm lucro. Então, se é o cidadão que paga, eu acho que depende. Esse banco precisa de capitalização, ele precisa ser capitalizado. Quando o governo ele constitui um banco de desenvolvimento, ele aloca recursos seus para essa função. Talvez ele esteja deixando de usar o recurso público para, bom, talvez não, certamente, ele está deixando de usar o recurso público em alguma atividade, está criando uma instituição de fomento. Mas depois que ele cria, depois que esse banco já está capitalizado, geralmente ele retorna lucro para o Estado. Então, ele não é custo para o cidadão. O cidadão não é o dinheiro dos impostos que está alimentando diretamente a atividade, o funcionamento do banco. O banco funciona por si próprio. Ele dá lucro, ele gera receita e ele devolve lucro para o Estado na forma de dividendos. Então, eu acho que é discutível se o cidadão paga o funcionamento ou não. Se essas instituições são subsidiadas, eu acho que diretamente eu não vejo nenhum subsídio. Acho que elas funcionam no mercado, que é competitivo, igual qualquer outro banco, mas tem uma forma indireta de subsidiar. Essa forma pode ser por equalização de taxa, e ela foi bastante usada a partir de 2009, com o programa de sustentação do Aqui, investimento. o plano de aceleração do crescimento. Sim, mas no caso do BNDES, ele criou o Programa de Sustentação do Investimento, que era o PSI. O PSI, o PSI. Uhum. E esse PSI, ele funcionava da seguinte forma. O BNDES, ele tradicionalmente captava recursos do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e começou a captar recursos do Tesouro Nacional. E o recurso do Tesouro Nacional, ele tem um custo da taxa Selic. Na época, 2009 até 2015, quando o PSI foi encerrado, o custo da Selic ele era bem mais alto do que é hoje. E era bem mais alto também do que as taxas que o PSI cobrava.
Então, eu não lembro de cabeça, mas a Selic estava em 15%, mais do que isso. E o PSI chegou a ter taxa de 2,5% ao ano. Então, como é que era o subsídio, né? Ele captava um recurso caro, repassava um recurso barato. O governo equalizava essa diferença de taxa. É um custo para o cidadão? Talvez sim, né? Acho que esse entendimento ele não está errado. Mas o cidadão tem benefício? Eu acho que tem também. E daí o benefício tem que ser entendido na forma de atuação do banco. Tem que ver o que o banco ofereceu, o que o banco o que ele proporcionou de utilidade para a sociedade, o que ele deu de retorno, né? Além de dividendos, o que ele deu de resultado social. Essa mudança que o BNDES fez da TJLP para TLP, eu acho que tem muito a ver com as críticas que o governo recebeu em relação a essa equalização de taxa, porque gerou um custo muito grande. Foi um custo fiscal para o governo federal bem grande, repassar o empréstimo a uma taxa bem baixa e captar numa taxa bem mais alta. E a TJLP, ela é uma taxa fixa, ela é nominal, assim como o governo define metas para a Selic, ele também tinha um valor pré-estabelecido para a TJLP, taxa de juros de longo prazo, né? E para a TLP, para a taxa de longo prazo, que ele instituiu mais recentemente, vai ser um pouco diferente. Bom, e ainda com relação a essa comparação aí com o setor privado, o papel do Estado, né? Sempre tem um argumento de que esses bancos eles distorcem o mercado de crédito, né? Já que eles tiram dinheiro, quer dizer, eles acabam direcionando, né? Recursos livres, né? Que estariam no mercado de crédito de forma geral, seja para aquele setor em específico, né? Então, qual é a tua visão aí sobre esse ponto, né? Embora seja contrafactual, né? Como seria o mercado de crédito se não houvesse essa drenagem por parte dessas instituições de bancos e de agências de fomento? Bom, essa é uma discussão que eu acho que rende pano para a manga. Tem muitos artigos acadêmicos que tratam sobre isso. E eles falam desse efeito crowding out do crédito saindo do setor privado e indo para o setor público. Eu acho que esse argumento vai na seguinte direção, né? Os bancos querem bons pagadores. Qualquer banco quer um bom pagador, seja o banco comercial, o banco público, ele quer receber o dinheiro de volta, ele empresta o dinheiro esperando receber de volta. Então, o banco vai procurar clientes que ele acha que são bons pagadores. Ele faz uma análise de crédito e procura os clientes que têm menor risco. Porque, afinal de contas, o banco não gosta de risco, né? E as empresas que são boas pagadoras, elas, qualquer empresa também, mas geralmente as empresas elas vão buscar o banco que tem a menor taxa de juros. No caso dos bancos de desenvolvimento, geralmente eles têm as menores taxas de juros. E elas são ainda mais baixas quando tem algum programa nacional visando incentivar um setor ou outro. E como os bancos querem os melhores clientes e os melhores clientes querem as menores taxas, todos os melhores clientes vão para o banco público, vão para o banco de desenvolvimento. Se todos os melhores clientes estão no banco de desenvolvimento, no mercado de crédito restam os Menos pior, menos pagadores de melhor. segunda categoria. Os, os que não são tão bons assim. Sim. Então, de certa forma, eu concordo com você. Acho que pode acontecer esse efeito aí no mercado de crédito, pode ter um deslocamento. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que esses bancos não tenham importância ou razão de existir.
Parte disso por causa dos motivos que eu estava mencionando antes, né? Esses bancos eles têm interesse em investir em projetos que talvez os bancos privados não investissem. Eles geralmente financiam projetos de longo prazo, eles buscam essas externalidades positivas, buscam corrigir falhas de mercado. E é difícil dizer como é que seria o mercado de crédito sem esses bancos de desenvolvimento. Talvez nem existisse o crédito de longo prazo. Talvez no Brasil, talvez no mundo não existisse. Aqui no Brasil, cerca de 50%, dados do Banco Central, cerca de 50% do mercado de crédito, ele é de crédito direcionado. É crédito que tem algum objetivo específico, né? Não é empréstimo livre para usar como quiser. É empréstimo para um projeto, para alguma coisa específica, que, via de regra, é o que o Banco de Desenvolvimento faz, né? Ele financia projetos. E eu cheguei a levantar esse dado, cerca de 70% desse crédito é do BNDES. Seja cooperações diretas ou indiretas, o BNDES, ele, no fim das contas, é o grande financiador de projetos de longo prazo no Brasil. Se ele não existisse, talvez o Brasil não tivesse crédito de longo prazo, talvez tivesse muito pouco. Talvez os bancos privados se animassem a dar um pouco mais de crédito, né? Mas é realmente difícil dizer, né? Talvez eles fossem dar mais crédito, mas em condições que inviabilizassem alguns projetos, com taxas muito altas, porque o risco é maior. Enfim, acho que esses bancos são importantes, né? Mesmo tendo esse efeito crowding alto, mas é difícil dizer como é que seria o mercado sem a participação deles. É claro, a gente não tem como saber, né? Mas eu sempre fico imaginando como seria o Brasil sem os bancos de desenvolvimento, né? Que financiaram tanta coisa no Brasil, né? Sobretudo o BNDES, né? Do ponto de vista local, Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o BRDE, né? Temos o Badesul e também o Banrisul, que é um banco comercial, mas que tem políticas de crédito específicas, né? Por parte do governo, né? Então, qual é a diferença dessas organizações no âmbito regional, né? E em comparação com as nacionais, no caso do BNDES? Bom, acho que a primeira diferença é na própria missão da empresa, no objetivo dela. A razão de existir de um banco de desenvolvimento, ela é específica. Ele visa desenvolver econômica e socialmente a região, o estado, o país. Outros bancos, como o Banrisul, o Banco do Brasil, qualquer outro banco múltiplo, mesmo ele sendo público, ele não tem necessariamente esse mesmo objetivo, as mesmas obrigações. Então, são instituições bem diferentes, com atuação bem diferente. Apesar de que o banco público ele pode sim atuar com orientações específicas do controlador, do governo do estado, né? Como você disse, o Banrisul atua conforme políticas do estado. É, pode ser uma estratégia do governo querer atender um setor ou outro, ele pode usar o banco para isso. No caso do governo federal, tem a Caixa Econômica Federal. A Caixa ela não é um banco de desenvolvimento. E o governo tem interesse em um banco como a Caixa. Agora, nesse momento de crise, né, em função da pandemia, em função de escassez de crédito, de recursos, o governo federal está usando a Caixa para distribuir o auxílio emergencial. Então, esse auxílio emergencial acho que é um exemplo da utilidade de bancos múltiplos como a Caixa. Sei lá, o governo talvez tivesse interesse em distribuir cartão de crédito a um juro mais baixo para a população. Isso aí vai depender da política. Então, acho que o banco público ele pode ser útil para o governo,
e ele é diferente do Banco de Desenvolvimento. Os dois podem atuar em conjunto, o governo pode querer ou pode precisar das duas instituições, mas elas são bem diferentes. E eu queria só lembrar que os estados, eles também tinham bancos múltiplos. Minas Gerais tinha o Benji, São Paulo tinha o Banespa, o Rio de Janeiro tinha o Banerj, e esses estados todos, acho que outros estados também tinham seus bancos múltiplos, né? Eles liquidaram seus bancos, eles venderam, eles privatizaram. O Rio Grande do Sul optou por não fazer isso, né? Ele até hoje mantém o Banrisul, mas, enfim, isso aí acho que é outra discussão, né? Apesar dos estados terem se desfeito de seus bancos múltiplos, nenhum deles se desfez de seus bancos ou agências de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento é agência de fomento. Quando eles desfizeram, eles recriaram. E aparentemente há uma necessidade de crédito maior por parte das empresas, né? Então eu queria te perguntar como é que está a demanda de trabalho, como é que está a rotina de trabalho, dia a dia, na tua instituição e em outras parecidas que você tem contato. Bom, em relação à demanda de crédito, agora, durante a pandemia, eu tenho notado que a demanda aumentou bastante. Eu não falo em nome do Badesul, eu não represento o Badesul, mas o que eu posso dizer é que nota-se um aumento na demanda por crédito de empresas de todo tamanho, né, e principalmente micro e pequenas empresas. E esse programa que o governo federal criou para ajudar essas micro e pequenas empresas, o PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ele tem se mostrado um sucesso, não só no Badesul, mas como em vários outros bancos também, onde atuar, vários outros bancos que atuaram com esse programa. A maioria deles abriu e fechou em poucos dias o programa, né? O crédito, o total de crédito disponível para esse programa foi esgotado rapidamente. O Badesul começou a trabalhar nesse programa, né, de apoio às microempresas, empresas de pequeno porte. Desde março, a gente está em trabalho remoto. As pessoas estão em casa, né? Quem pode está em casa e tem tido bastante trabalho. O fato é que a demanda aumentou bastante, a demanda por crédito, principalmente por parte de pequenas empresas, microempresas. O Badesul está tentando atender todas elas, está tendo bastante trabalho. Quem pode trabalhar de casa está trabalhando, mas mesmo assim continua tendo bastante demanda para entregar tudo o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe que a crise é agora, então ela precisa as pessoas precisam de crédito agora. Tem que ser rápida, a solução tem que ser rápida também, né? Mas é basicamente isso. A rotina de trabalho, ela não tem sido a mesma porque tem tido mais trabalho, eu diria. Muito bem. Então, Mais ou menos isso. certo. Então, eu queria agradecer a contribuição do Gabriel nessa oportunidade de vir aqui conosco falar sobre um pouco mais sobre bancos de desenvolvimento e agências de fomento e te deixar um espaço final, Gabriel, para que você fale o que quiser, né? E se tiver algum ponto que você queira tocar novamente, fique à vontade. Bom, Robert, eu que agradeço o convite, né, de poder falar um pouquinho sobre o sistema de fomento nacional, onde eu trabalho há 10 anos já, né? Outro dia agora, no mês de julho,
Eu completei 10 anos trabalhando ali no Badesul e é interessante contar um pouquinho dessa história. Uma coisa que eu queria acrescentar, que você tinha perguntado no começo, era em relação à relação entre renda dos países e a existência dos bancos de desenvolvimento. Sob o meu ponto de vista, não tem nenhuma relação, porque países ricos têm bancos de desenvolvimento, países em desenvolvimento também têm, e todos precisam desse crédito direcionado de longo prazo. Brasil, Canadá, Nigéria, Noruega, a China tem um banco muito grande de desenvolvimento, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, todos eles têm bancos de desenvolvimento. Muitas vezes cada um deles com as suas particularidades, né? Mas todo mundo precisa, todos os países precisam. E às vezes, quando não é um banco propriamente dito, é alguma agência, é um departamento, alguma outra nomenclatura, mas que no fim serve para o mesmo propósito, que é tentar corrigir as falhas de mercado, financiar projetos de longo prazo, em condições mais favoráveis, e eu acho que eles são necessários e importantes, sobretudo em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Mas, por último, eu queria dizer que o Banco Central ele tem reformulado o sistema financeiro nacional. Ele tem uma agenda de trabalho, que ele chama de Agenda BC. Eu não sei se ele está chamando de BC+, ou BC hashtag, o nome que, como ele está pronunciando agora, eu não sei, mas no começo, quando ela foi criada, era Agenda BC+. E como parte dessa agenda de trabalho, o Banco Central ele está reformulando várias normas, ele está reeditando vários normativos, alguns deles muito antigos, e está modernizando a legislação, o que é bom. Mas, por outro lado, as exigências estão aumentando bastante. E os bancos de desenvolvimento nacionais, né, as agências de fomento também, elas têm, via de regra, que obedecer às mesmas normas que os bancos comerciais. Na ótica do Banco Central, não tem diferença nenhuma. As normas para o funcionamento são as mesmas. E essas instituições elas têm missões bem diferentes. Então, eu acho que é meio difícil, às vezes, os bancos de desenvolvimento darem os mesmos resultados que são esperados. Eu não sei como é que eu posso colocar isso. A exigência é a exigência é a mesma que para todos, né? A exigência para todos os bancos é a mesma. Só que a expectativa em relação ao banco de desenvolvimento é diferente. Todo mundo espera que o banco de desenvolvimento apoie projetos mais arriscados, que ele ofereça condições melhores, juros mais baixos. Só que todo mundo espera também que esses bancos deem lucro. Então, tem coisas que às vezes elas são opostas, né? Risco maior muitas vezes exige remuneração ao risco maior também. Os juros deveria ser mais alto. Só que o banco, muitas vezes na política de desenvolvimento, ele não cobra juros mais altos. Ele acaba aceitando mais risco, mesmo cobrando juros mais baixos. E esse tipo de relação é conflituante, é uma relação conflituosa, eu diria, e que o Banco Central não facilita muito. Nas exigências dele, ele não diferencia a missão das empresas. Eu acho que o sistema de desenvolvimento talvez pudesse ter condições de atuação um pouco melhores para o exercício das funções dos bancos de desenvolvimento. Mas era basicamente isso que eu queria acrescentar. Certo, então agradeço mais uma vez aí essa fala, esses esclarecimentos com relação a esse tema.
O Outra Economia faz parte da rede de podcasts do Colmeia, do Sul 21, do Jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, filosofia, cultura, arte e política. Acesse lá colmeia.sul21.com.br para conhecer esse conteúdo. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima.